Saber Direito desta semana, o professor Sandro Lucena Rosa apresenta um curso sobre jurisprudência previdenciária no STF. Durante as aulas serão abordados os temas de previdência que tiveram destaque nos debates e a consequente fixação de entendimentos na Corte pelos ministros. A aula 1 começa agora. Fala, meus segurados, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito aqui do TV Justiça. Eu sou Sandro Lucena Rosa, serei seu professor de Direito Previdenciário e vamos conversar durante as próximas 5 aulas sobre os 10 principais temas que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em matéria previdenciária. Ou seja, é um curso voltado com um aspecto um pouco mais didático e menos técnico, para que vocês compreendam o que o STF entende sobre o direito previdenciário. Então, eu pensei aqui 10 temas que foram julgados com repercussão geral, ou seja, aquilo que tem uma observância obrigatória e que fará você ter uma ideia daquilo que já foi batido o martelo, ou seja, aquilo que pode se considerar que tem ou não tem direito na visão do STF, tudo bem? Então, nessas próximas 5 aulas a gente vai conversar sobre o tema 173 e o tema 1091. 173 é o que fala sobre a assistência social a estrangeiros, o 1091 sobre o fator previdenciário. Na aula 2 a gente vai ver sobre o tema 100, que é coisa julgada inconstitucional no âmbito do Juizado Especial Federal, o tema 334 sobre o direito a melhor benefício, a terceira aula, a computação como carência do período intercalado de benefício por incapacidade, uma questão também que a aplicação da carência, o reconhecimento da carência, foi uma discussão muito grande que teve por um período. O tema 606, muito sensível para os empregados públicos, que é a possibilidade de se continuar no emprego, mesmo tendo se aposentado. Na quarta aula a gente vai falar sobre o trabalho de quem se aposentou, de forma especial, médicos ou pessoas expostas a agentes nocivos e a permanência recebendo esse benefício, bem como do tema 1095, que é a grande invalidez. E a gente encerra conversando sobre o tema 996, que é sobre a revisão do valor nominal do salário mínimo, e o tema 503, referente à desaposentação e reaposentação. Então, pessoal, nessas próximas 5 aulas, temos muitos temas interessantes que vale muito a pena ter uma atenção para compreender como é que o Supremo entende a matéria previdenciária. Sem maiores delongas, deixa eu me reapresentar a vocês. Primeiro, agradecer e dar as boas-vindas. Meu nome é Sandro Lucena Rosa, sou advogado de formação, especialista em Direito Previdenciário, especialista em Direito e Economia, e é a segunda vez que eu venho aqui no Saber Direito, programa que eu tenho o maior carinho. Então, é muito gratificante para mim estar aqui presente. É uma alegria imensa recebê-los aí virtualmente, recebê-los no seu computador, na sua casa, e para poder conversar um pouco sobre Direito Previdenciário, que é uma área que eu amo. Então, atualmente eu advoguei por 7 anos, me licenciei, atualmente eu sou assessor de ministro e, baseado nisso, eu creio que eu posso passar aí contribuir com a formação de vocês com alguma perspectiva sobre as cortes, que é uma coisa que cada vez tem mais protagonismo no nosso país e que vale a pena a gente conhecer de perto, tudo bem? Então, é com essa intenção, com esse objetivo que a gente inicia essas 5 primeiras aulas, beleza? Vamos falar então sobre o tema 173, assistência social a estrangeiros. Pessoal, o tema 173, ele parte do seguinte problema. Vamos contextualizar como é que chegou lá no Supremo. Veja só, dados do G1 dizem o seguinte: entrada de venezuelanos no Brasil cresce 18% em um ano e chega a 192 mil pessoas. Muita gente, vocês não concordam comigo? Olha os dados da Unicef. De 568 mil venezuelanos entraram no Brasil entre 2015 e junho de 2024. Claro, eu estou citando aqui como exemplos venezuelanos, mas a gente sabe que tem imigrantes de todas as nacionalidades aqui no nosso país. Só que isso foi mais sensível nos últimos anos. E isso tem aí um certo problema. Em que sentido? Veja, muitas vezes as pessoas imigram buscando melhores condições de vida. Então, por exemplo, quando uma pessoa deixa a sua nação, ela tem que estar muito decidida por alguma situação
a buscar uma melhoria em outro país. Ela vai abandonar suas tradições, suas raízes, seus laços, seus vínculos. Então é natural que quando essas pessoas cheguem no país, elas não estejam em uma condição financeira muito regular. Elas estejam ali em algumas situações delicadas, precisando de, por exemplo, alimentação, precisando também, por exemplo, de vestuário, ou seja, questões mais básicas da sua sobrevivência. Vem aqui para tentar a sorte e melhorar. Isso é um aspecto importante sobre a imigração. Muito se vê só da forma negativa a questão da imigração, dessa movimentação. Porém, para a Previdência tem até um impacto interessante. Se vocês repararem, a imigração ela traz uma população economicamente ativa que, de certa forma, ela pode mitigar os problemas demográficos que a gente vai ver agorinha sobre o fator previdenciário. Porque chega mais gente de fora que não necessariamente nasceu aqui. Então, por conta disso, a imigração tem também esse fator que é até jogo para a Previdência. Jogo no sentido de ela tem interesse que eles virem contribuintes. E qual que é a situação? Se uma situação dessa de extrema pobreza, como uma situação financeira delicada, acontece com o brasileiro, beleza. O artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil tem como objetivo erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Por essa razão, a gente tem, lá no artigo 194, a instituição da Seguridade Social, que é um conjunto integrado de ações que vai permitir que a pessoa que esteja nessa situação vulnerável, essa situação de extrema pobreza, ela consiga ter acesso a algumas prestações públicas, a ter um direito subjetivo, a ter um acesso a algumas prestações para fins de conseguir sair dessa situação tão delicada. Então, por exemplo, a gente tem como exemplos o Bolsa Família, para quem tem uma renda per capita aí muito baixa, próximo aí de R$ 218 por cabeça, né, renda per capita, ele pode ter direito a uma prestação dessa natureza. Ou pode ser também a situação do LOAS. O LOAS que é devido ao idoso de 65 anos ou a pessoa com deficiência, aí considerado um impedimento de longo prazo de 2 anos, considerando também um critério econômico de 1/4 salário mínimo, critério objetivo pelo menos, que a gente conseguiria dar uma prestação, um auxílio material para as pessoas que estão nessa situação delicada. Então, para o brasileiro, a Constituição Federal ela tem ali uma aplicação muito clara, muito imediata, muito direcionada e muito efetiva. Agora, para o estrangeiro, isso não é tão claro. Lembrando que, quando a gente fala aqui de assistência, a gente está falando de saúde, previdência e assistência social. Então, veja só, a gente sabe que, por exemplo, um estrangeiro pode ser atendido no SUS. Ele contribuir para a Previdência é um outro raciocínio. Ele participar da assistência é um outro raciocínio. E qual que é a problemática aqui desse caso concreto? O artigo 203 da Constituição Federal, que instaura ali a assistência social e traz o seu regime jurídico base, ele diz o seguinte, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Ou seja, ali ele não faz uma restrição sobre nacionalidade, é quem necessitar. Então, se um estrangeiro necessita, em tese pelos termos da Constituição Federal, ele poderia ter acesso a algum benefício se preenchesse os requisitos necessários trazidos em lei. Agora, se a gente for um pouco mais adiante, a gente vai ver que, mesmo na Lei 8742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que fala sobre o LOAS, não há uma restrição expressa ao estrangeiro não receber o benefício. O texto literalmente traz esses requisitos. Os objetivos da assistência social: garantia de um salário mínimo, a pessoa com deficiência ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, veja, os requisitos são esses. Literalmente ali, não há uma restrição. Agora, qual que é a controvérsia? Se a gente for no artigo 1º da LOAS, ela vai falar o seguinte: a assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. E aí a questão, eu posso considerar o estrangeiro um cidadão para fins de acesso à assistência social? É isso que se controverteu no caso concreto. Veja-se que o decreto
1754 de 95, ele ainda restringe a estrangeiros naturalizados e domiciliados no Brasil, termo que não foi utilizado na legislação e que não foi utilizado pelo Constituinte no artigo 203. E aí, pessoal, é onde a gente chega na crise jurídica do caso concreto. Somente brasileiros teriam direito à assistência social, mesmo considerando que o artigo 203 fala a quem dela necessitar, ou seja, ele tem uma acepção muito ampla. O que aconteceu? Um processo foi ajuizado em 2006, no Juizado Especial Federal, uma italiana que residia no Brasil desde 1952, ou seja, há muito tempo, e teve o LOAS indeferido tão somente pelo fato de ser estrangeira. Então, segundo o INSS, ela não poderia receber esse benefício por ser estrangeira. Ela preenchia os outros requisitos, tanto o etário, quanto a questão também do critério econômico da renda familiar. Porém, o fato de ser estrangeira impediu o acesso à assistência social, e isso que foi controvertido e devolvido para o Poder Judiciário. A sentença foi procedente, dizendo que não teria essa inexistência legal ou constitucional, inexistência de restrição legal ou constitucional. Aplicou-se também aqui a questão do princípio da igualdade e destacou-se que o decreto não poderia inovar no ordenamento jurídico. A gente sabe que a hierarquia da Constituição, né, a hierarquia das normas, a Constituição vem no topo e não pode um decreto violar uma lei ou violar a Constituição Federal, ou seja, ir além do que se previu. Ele não poderia restringir ali um direito fundamental, por exemplo, estendendo alguns requisitos, algumas situações que a própria Constituição Federal, a lei maior, não previu. Então, nesse sentido, a sentença ela foi procedente. O INSS recorreu, o acórdão desproveu o recurso do INSS, indicando que o artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal delegou para a lei dizer o que era idoso, PCD, o que é critério econômico, mas não delegou quem poderia receber, porque ela fala a quem dela necessitar. Contra esse acórdão, o INSS interpôs um recurso extraordinário, alegando basicamente o seguinte: olha, é uma norma de eficácia limitada, ou seja, o artigo 203, inciso 5 da Constituição, ele não é auto-aplicável. O que é essa norma de eficácia limitada? É uma norma que, para produzir efeitos no ordenamento jurídico, ela vai precisar de uma outra lei uma outra norma, né, por exemplo, uma lei, para que ela tenha aplicabilidade, para que você conheça os seus efeitos. Então, por exemplo, quando a gente vê uma redação escrito assim, terá o cidadão direito a tal prestação, conforme dispuser a lei, você precisa que essa lei traga os requisitos para que esse cidadão exerça seu direito. E o que o INSS alegou foi isso, que o artigo 203, inciso 5, fala conforme dispuser a lei, ou seja, é nos termos do que dispor a Lei Orgânica da Assistência Social que você vai avaliar se a pessoa tem acesso ou não à assistência social. Esse processo chegou aqui no Supremo Tribunal Federal, no recurso ordinário 587-970 de São Paulo, teve a repercussão geral reconhecida em 26 de 6 de 2009 e o relator foi o ministro Marco Aurélio Mello, julgado em 19 de 4 de 2017, em que se negou o provimento ao recurso do INSS por unanimidade. Não teve controvérsia. E aqui, interessante destacar os fundamentos do relator. O que o ministro Marco Aurélio falou que vale a pena a gente ter como ideia aqui dessa tônica do julgamento. Abre aspas. Observem a ninguém ter sido oferecida a escolha de nascer nesta quadra e nesta sociedade, mas estamos todos unidos na construção de um propósito comum. Esse laço de irmandade, fruto para alguns do fortuito e para outros do destino, faz-nos, de algum modo, responsáveis pelos bens de todos. Então, pessoal, foi nessa tônica de julgamento que o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e decidiu, de fato, no tema 173, que os estrangeiros residentes no país são beneficiários, sim, eles têm direito à assistência social, sim. Porque veja só, qual que é a ideia, qual que é a razão de decidir disso aqui? É você falar o seguinte, a Constituição Federal não restringiu esse acesso porque ela fala a quem dela necessitar.
Quando a gente vem para o caso concreto, a gente vê que muitas dessas pessoas tão vulneráveis, elas são de alguma forma, elas contam com essa prestação do Estado que de alguma maneira é responsável por elas enquanto elas estão aqui. O que o Supremo ele quis dizer com esse julgamento? Principalmente que a gente só não está responsável, por assim dizer, nesses termos da Seguridade Social, com aqueles que estão aqui de passagem. Então, é muito diferente, é muito claro pela jurisprudência do Supremo, especialmente o que foi definido no tema 173, que só não tem direito à assistência social aquele estrangeiro que ele não é residente. Ou seja, o turista realmente, se ele vier aqui, tiver uma situação econômica muito difícil, sei lá, ele quebrou no país dele de origem, ele não tem direito nesse período curto que ele está aqui, às vezes até irregular, até para que ele tenha direito à assistência social. Agora, aquele estrangeiro residente, como era o caso daquela italiana do caso concreto, que morava desde 1952, ele já está integrado à situação do país há muito tempo. Então, por essa situação, o Supremo viu que há uma distinção entre essas figuras e reconheceu fixando a seguinte tese de repercussão geral. Tema 173 ficou assim redigida. Os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Então, veja só, estrangeiros residentes. A distinção aqui é da figura do estrangeiro que não é residente no país, do estrangeiro que é residente, que efetivamente mora, que tem domicílio aqui. Se tiver nessa situação e ele preencher os requisitos na lei, na Constituição, vai ter acesso à assistência social, por exemplo, podendo receber um BPC, que foi o caso concreto. Efeitos dessa decisão. Foi julgada com repercussão geral, como todos os casos que a gente vai ver aqui. Então, tem uma observância obrigatória. Não houve modulação dos efeitos da decisão. E transitou em julgado em 12/10/2017. Ou seja, não cabe mais uma discussão sobre essa questão. O Supremo bateu o martelo e confere sim o direito à assistência social aos estrangeiros que são residentes no país. Beleza? Agora vamos conversar sobre um outro assunto que está conexo a esse, que tem uma problemática conexa a essa, que é a do fator previdenciário, tão temido fator previdenciário, que o Supremo decidiu no tema 1091 e bateu o martelo sobre isso também. Pessoal, fazer uma breve introdução sobre a problemática que está por volta do fator previdenciário, que basicamente é uma fórmula matemática que visa, pelo menos tem esse objetivo, conter um certo problema demográfico. Se a gente pegar a evolução, o avançar da demografia populacional, tem um quadro do IBGE que é muito interessante, que é a pirâmide etária do país. Então, se a gente pegar 1960, ela tinha uma base larga, ela tinha o final dela ali, a ponta dela mais estreito. O que está acontecendo hoje em dia? Está nascendo menos gente e tem muito mais gente ficando velha por mais tempo. Velha que eu digo o seguinte, ainda bem, né? O pessoal vai ficando idoso, saúde vai chegando, tecnologia vai chegando. E o que acontece? A coisa vai invertendo. Então, hoje a base ela é um pouco mais estreita do que ela era há alguns anos atrás. Então, isso gera um problema demográfico. Por isso que, às vezes, até com algum argumento um pouco exagerado, por assim dizer, disse que tem uma bomba relógio na Previdência que vai estourar a qualquer momento. Ela não vai estourar a qualquer momento, mas ela é uma tendência que existe e que reclama uma atenção muito clara sobre isso. Por qual razão que essa base está se alterando? São dois fatores principalmente. O primeiro, a taxa de fecundidade ela caiu. Então, em 1960, por exemplo, era de 6,06 nascimentos por mulher, considerando de 15 a 49 anos. Se a gente pegar os dados de 2022, que o Banco Mundial publicou, é de 1,63 nascimentos por mulher. E isso é uma tendência mundial. Está nascendo menos gente. Isso tem muito a ver também com o papel da mulher no mercado de trabalho, que passou a ir para o mercado de trabalho e menos ficou por conta da casa apenas cuidando dos filhos. E aí o que acontece? Isso cria um problema demográfico por qual razão?
ele se soma ao fato da expectativa de vida estar aumentando. O que é bom, o que é positivo. Qual que é a consequência de você ter aí uma expectativa de vida mais alta? É que a saúde está bem, que a tecnologia está avançando e que os idosos conseguem viver mais tempo. Então, é muito comum que a gente veja hoje também a outra ponta da matéria, o outro lado, dizendo, olha, tem super idosos, né? Já se diz isso, tem super idosos, pessoas que têm mais de 90 anos, mais de 100 anos, cada vez mais comum na Previdência. Isso com certeza vai ser mais comum ao longo dos anos, porque a tecnologia vai impactando a saúde vai ficando mais acessível e aí a gente consegue ter uma qualidade de vida maior. Então, só para você ter um comparativo, em 1960, a expectativa de vida era de 52 anos e meio. Em 2023, ela era de 76,4. Isso considerando os impactos da pandemia. Então, veja só, é uma variação, é um acréscimo aí de mais ou menos 24%, 25%. Então, veja só, qual que é o problema que isso gera para fins de previdência? Beleza, eu entendi que mudou a demografia, a dinâmica econômica, a dinâmica etária do país. Mas como que isso respinga na Previdência? A situação é muito simples. Na Previdência Social, no RGPS, a gente tem ali um sistema de repartição simples. Professor, o que é sistema de repartição simples? Ele quer dizer o seguinte, que o dinheiro que você coloca na Previdência esse mês, ele paga os benefícios que lá estão previstos. E isso se dá por meio de um sistema que se chama pacto intergeracional. É exatamente isso. Uma geração tem um pacto com a outra, dizendo o seguinte, baseado no princípio da solidariedade, você que já trabalhou e que deixou a coisa aqui asfaltada para mim, eu vou te sustentar com o meu trabalho, eu vou fazer uma contribuição para pagar as despesas que você está dando para a Previdência Social e você poder descansar com dignidade. Em resumo, o pacto intergeracional é isso. Agora, onde é que vem o problema? Se você parar para pensar, se está nascendo menos gente, vai ter menos gente para custear quem está lá em cima. Se isso se dá numa forma cada vez mais avançada, começa a gerar uma preocupação. Então, o que o legislador ele é obrigado a fazer de tempos e tempos? Reformas da Previdência. Então, claro, o que eu quero destacar para vocês é que reforma da Previdência não é só essas reformas estruturais gigantescas, igual a gente teve recentemente na Emenda Constitucional 103 de 2019, que alterou profundamente o regime jurídico aplicado ao RGPS, ao RPPS, enfim, à Previdência como um todo. Nós temos também micro-reformas, que visam fazer alguns ajustes. E um detalhe importante, a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela também traz ali a possibilidade de o legislador ordinário fazer muitas micro-reformas, porque ela trouxe disposições transitórias permanentes. O que isso quer dizer? Fica valendo o que está na Constituição, até que uma lei complementar, por exemplo, disponha sobre isso. Então, esse tipo de situação permite que mais reformas pontuais, micro-reformas, alterando, por exemplo, só a idade ou só a forma de cálculo, elas sejam cada vez mais possíveis e esses ajustes aconteçam sem uma força política tão grande como a necessária para aprovar uma emenda constitucional. Então, o que acontece? Nesse contexto, a gente já teve uma reforma estrutural grande, que foi a Emenda 20 de 98. Qual que é o principal ponto que nos interessa? A Emenda 20 de 98, ela trouxe o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O que isso quer dizer? O equilíbrio financeiro, pessoal, está ligado a você ter as contas em dia. É de finanças mesmo, de orçamento. Então, esse dinheiro que eu falei que a geração de hoje está pagando, ele tem que ser suficiente, ele tem que dar cabo das despesas que a gente tem para pagar os aposentados e pensionistas. Então, você tem que ter um equilíbrio de gestão financeira ali, que é como se fosse para o presente. Agora, por que é equilíbrio financeiro e atuarial? Porque só o equilíbrio presente, ele não resolve o problema da Previdência. A questão também está ligada a você ter uma saúde financeira para o futuro, ou seja, observar tendências, como, por exemplo, essa da questão da densidade demográfica, para que você faça ajustes para que lá no futuro o sistema exista. Porque não basta salvar o hoje. Você está hoje, a pessoa que está pagando hoje está sustentando a geração anterior, com certeza, mas ela está confiando que o sistema lá na frente terá o mesmo tratamento com ela. Ou seja, que a geração vindoura poderá custear
as suas contingências sociais. Então, pessoal, baseado nesse princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, veio a Lei 9876 de 99, trazendo algumas alterações. E ao que nos interessa, é aí que veio o tão temido fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é uma forma de cálculo que ela leva em conta alguns elementos fixos e alguns elementos variáveis. Os variáveis são idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, que é apurada pelo IBGE. A expectativa de sobrevida ela é um pouco diferente da expectativa de vida. A de sobrevida é, por exemplo, o idoso chegou a 60 anos, se você fizer um cálculo baseado nesses aqui, quanto tempo mais que eles vivem muito mais do que a expectativa de vida comum. Então, por exemplo, aquilo de exemplo, se um idoso na expectativa de vida normal ele vive 75 anos em média, na de sobrevida ele deve viver uns 87, 90. Então, por que esse cálculo? Porque é esse dado que o INSS tem que olhar. Quanto que está vivendo depois de aposentado? Então, baseado nesses dados, essa é a expectativa de sobrevida, que é o IPGE, que apura. Na idade e no tempo de contribuição, fez-se uma fórmula matemática em que a consequência é, se você aposentar mais cedo, eu corto mais do seu benefício. Então, o fator previdenciário, ele é uma fórmula matemática que ele visa desincentivar a aposentadoria precoce. Vamos para um exemplo que ficaria mais claro. Uma mulher que tenha começado a trabalhar com 16 anos de idade, por exemplo. Ela se aposenta com 46 anos. E aí tem uma expectativa de vida de 79 anos. Nessa situação, ela pagando esses 30 anos na utilidade mínima, vamos considerar o regime anterior à Emenda Constitucional 103, receberei mais ou menos por 33 anos esse benefício, fora a pensão que os dependentes teriam direito. E isso tem ainda um agravante, pessoal. No caso concreto, foi judicializado ainda uma questão mais particular, uma questão específica, que faria o fator previdenciário ter uma aplicação ainda mais sensível, que é o quê? Para os professores. Os professores, pela Constituição Federal, eles têm redução em alguns critérios, idade e tempo de contribuição. Então, eles se aposentam 5 anos mais cedo. Só que você não concorda comigo que isso pode ser problemático? Porque se o fator previdenciário aplica essa aposentadoria, no fim das contas, eu estou recebendo com uma mão e estão me tirando com outra. Porque, veja só, se eu tenho um desincentivo legal para uma fórmula matemática que vai cortar o meu benefício, eu não vou usar esse benefício antes. Por qual razão? Porque o valor vai ser muito menor daquilo que efetivamente eu teria direito. Então, isso foi questionado. O fator previdenciário é constitucional e ele se aplica aos professores que têm essa redução legal. E aí, pessoal, a gente não pode perder de vista que a Lei 9876 até traz alguma compensação para essas situações. Se a gente for lá no parágrafo 9º do artigo que diz respeito ao fator previdenciário, a gente vai ver o seguinte: prefeito de aplicação do fator previdenciário ao tempo de contribuição de segurados serão adicionados 5 anos para mulher, 5 anos quando se tratar de professor comprove o tempo efetivo em magistério infantil, ensino fundamental e médio, e 10 anos se for uma professora. Por quê? Tem a redução de idade, já tinha uma outra redução de idade. Então, veja, se o fator previdenciário ele já cortaria o benefício de algum beneficiário da Previdência Social pelas razões da idade e tempo de contribuição, com muito mais gravidade naqueles casos dos professores, porque eles têm esses 5 anos de redução previstos pela própria Constituição Federal. E lembrando, só um parêntese aqui importante, tá? O fator previdenciário, ele não só prejudica, não. Na maioria dos casos, o fator previdenciário ele vai cortar o benefício e ele visa desincentivar quem contribuiu pouco e aposentou mais cedo. Mas em alguns casos, pode ser que a pessoa aumente o valor do benefício com o fator previdenciário. Isso é importante. Ele é uma fórmula matemática que, se ele der até 1, ele vai empatar, no 1 ele vai empatar o valor do seu benefício, vai multiplicar por 1. Mas se ele der abaixo de 1, ele vai começar a cortar. Por um outro lado, se ele der acima de 1, ele vai começar a aumentar o benefício. Por exemplo, caso da aposentadoria do meu pai, que eu tive que fazer o processo dele na época, ele aposentou, aplicou o fator previdenciário,
que à época era opcional para aposentadoria por idade, mas que poderia ser aplicado se beneficiasse. E essa era a situação. Eu lembro que o fator previdenciário dele deu 1,07, ou seja, ele estava aumentando ali 7% do benefício. É o caso mais comum? Não, é uma exceção. Mas a fórmula matemática, ela varia para cima ou para baixo. Então, é possível que se tenha situações dessa natureza, permitindo aí o aumento do benefício do fator previdenciário. Agora, veja que dificilmente isso aconteceria com os professores, porque eles aposentam mais cedo e têm um incentivo legal para que eles tomem essa decisão antecipadamente. Então, pessoal, o problema é basicamente esse. A finalidade da norma, né, é privilegiar o trabalho dos professores, ou seja, compensar o desgaste que se tem dentro de sala de aula, com uma aposentadoria mais cedo, uma aposentadoria pouco precoce. Por qual razão? Porque o artigo a regra do artigo 29, parágrafo 9 da 813, ela não seria suficiente, então, nesse caso, para que se conseguisse compensar de alguma maneira a aplicação do fator previdenciário. Basicamente foi esse o problema. E no caso concreto, era uma professora de Santa Catarina que tinha se aposentado em 10 de julho de 2009 como professora, aplicando o fator previdenciário. Ela buscou uma ação de revisão de benefício e veja só no caso concreto. As diferenças davam aproximadamente, isso em 2009, tá? 2009. R$ 1.165,16 por mês. Quantidade de atrasados na data do ajuizamento da ação, R$ 79.873,96. Então, veja que a diferença é gritante. Isso aqui mostra que o fato de a lei ter previsto no artigo 29, parágrafo 9, essas compensações de tempo de contribuição, na prática, elas não se refletiam e causavam prejuízo para muita gente, beleza? O processo tramitou e a sentença foi no seguinte sentido. A aposentadoria especial, ela não se aplica aos professores. Por qual razão que falaram isso? Que fizeram essa distinção entre aposentadoria especial e redução de tempo de contribuição, redução de idade, redução de critérios na Constituição. Pela seguinte situação. Antigamente, os professores eram enquadrados na atividade penosa. Muita gente acha que não, mas o professor sofre. Agora, depois de 88, a gente teve uma outra abordagem sobre essa questão. Na verdade, não foi nem 88, foi até antes. Uma emenda constitucional, a 18 de 81, né, fez com que tivesse essa ideia de penosidade ou redução de tempo de contribuição. O que está vigente hoje é uma redução. A atividade não é mais considerada penosa. O professor não tem um direito a uma atividade especial, porque essa era a consequência. Por ser uma atividade penosa, tinha-se ali um reconhecimento que era como se fosse uma atividade especial. O que não é o que acontece agora. A atividade ela é comum. Só que o tempo de contribuição e a idade exigidos, eles são reduzidos em 5 anos. Então veja que sai de uma ideia de aposentadoria especial para uma ideia de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela teria como se fosse uma espécie, que é a aposentadoria do professor. A sentença fez essa distinção, dizendo que a atividade era considerada penosa até a emenda constitucional 18 de 81, só que depois passou a ser a redução dos requisitos, o que foi encampado na Constituição de 88, e após a emenda constitucional 20 de 98, teve só a redução, regulamentou na 9876, essa redução dos requisitos, determinando a aplicação obrigatória do fator previdenciário. Então, veja, pessoal, essa distinção norteou a tônica do julgamento. O acordo no TRF4, que inclusive teve como respaldo também uma arguição de inconstitucionalidade da Corte Especial daquele tribunal, ele, por um outro lado, reformou a sentença dizendo o seguinte, que uma norma infraconstitucional ela não pode ser considerada válida se ela não for aplicada de maneira adequada. E esse caso concreto, na visão do TRF4, era inadequado. Por qual razão? Porque os critérios previstos na lei de redução, eles não compensavam financeiramente essa decisão. A decisão ainda seria muito prejudicial para o segurado, que perderia ali um valor considerável, então somente para exercer um direito nos termos que a lei o previu. Então, baseado nisso, no princípio da proporcionalidade, no princípio da igualdade, é que eu abro um parêntese. Vocês verão que os argumentos que estão
dizendo respeito às crises jurídicas previdenciárias, eles estão muito ligados a princípios. Então, é comum que, para se decidir um caso concreto, seja para conceder ou para negar um direito, esses processos têm trazido conteúdo de princípios. Uma hora é o princípio da proporcionalidade, como é no caso concreto. Uma hora é o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, às vezes para restringir. Então, a gente percebe cada vez mais o reconhecimento pelo Supremo da força normativa dos princípios. Eu sei que essa é uma discussão acesa, se princípio é norma, se só regra é norma, mas isso aqui extrapola um pouco o objetivo da aula. O que é importante vocês saberem é perceber que durante esses julgamentos, os argumentos que o pessoal leva para o Supremo são argumentos principiológicos, como nesse caso aqui que foi o do princípio da proporcionalidade. Então, pessoal, em outros termos, o que o TRF4 entendeu e declarou a inconstitucionalidade do artigo 29? Que, olha, não é porque o Constituinte ele falou lá que, né, a gente tem ali a previsão do equilíbrio financeiro atuarial, que o Supremo até já tinha validado esse fator previdenciário, essa fórmula como constitucional, que no caso concreto eu não posso ver que teve uma violação por conta de um prejuízo muito grave a um segurado, que não foi a ideia do Constituinte prejudicá-lo, mas privilegiá-lo por um tipo de trabalho específico. E aí o que acontece? Contra esse acordo do TRF4, que foi favorável para a professora, o INSS interpôs um recurso extraordinário, alegando basicamente que violava o entendimento do STF na ADI 2111, que foi uma medida cautelar discutindo, inclusive, a constitucionalidade do fator previdenciário. Veja, pessoal, essa ADI 2111, ela é desde essa época e ela foi julgada só recentemente, depois do julgamento da revisão da vida toda, que ainda não foi finalizado no tema 1102. Então, veja de que época que há a ADI 2111, que já discutia as alterações da 9876 de 99. Os outros argumentos foi que violaria o artigo 195, parágrafo 5º, referente à majoração sem correspondente fonte de custeio, tem essa vedação constitucional, ou seja, só pode criar ou estender um benefício se você apontar qual que é a fonte de custeio prévia que ele terá, e também a violação ao princípio da isonomia. Então, veja que esses argumentos, eles estão ligados de alguma maneira a uma natureza principiológica da norma, a alguma aplicação concreta de princípios, e essa é uma tendência que a gente vê nesses casos, especialmente em direitos sociais, a gente percebe essa tônica. Bem, esse processo chegou aqui no Supremo pelo recurso extraordinário 122.1630 de Santa Catarina, teve repercussão geral reconhecida, em que se reafirmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dando provimento ao recurso do INSS para cassar o acórdão e aplicar esse entendimento, certo? Quem que relatou foi o ministro Dias Toffoli e ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Vamos ver alguns destaques do voto do relator sobre esse assunto. No voto do relator, do ministro Dias Toffoli, ele apontou basicamente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconhecia o fator previdenciário como algo constitucional. Ou seja, baseado no que o Supremo já vinha decidindo, essa fórmula, ela não é ali uma situação que, de certa forma, violaria a Constituição Federal. Tanto que a questão já tinha sido decidida na medida cautelar da ADI 2111, que na época foi uma decisão do ministro Sidney Sanches em 5 de 2 de 2003, olha a época, e que compatibilizaria o fator previdenciário com a Constituição Federal. Ou seja, o Supremo já tinha entendido que essa fórmula ela não violava nenhum mandamento constitucional, devendo ser aplicada no caso concreto. E outra coisa, reafirmou-se ali que desde a emenda constitucional 1881 não teve mais o reconhecimento da atividade do professor como especial. Era uma atividade penosa antigamente, depois passou a ser uma atividade comum, porém com um tempo de contribuição reduzido. E qual que é a consequência prática disso aqui? É que o fator previdenciário ele é aplicado nas aposentadorias por tempo de contribuição. Então, por conta dessa distinção entre aposentadoria especial e tempo de contribuição, a constitucionalidade que já tinha sido analisada pelo Supremo em outros julgamentos prévios
E essa medida cautelar que tinha sido deferida na DI 2111, o Supremo entendeu que, mesmo no caso do professor, ele será aplicado e essa aplicação ela é constitucional. Então, o fator previdenciário, para quem é professor, para quem não é professor, ele tem aplicação, ele é vigente. E um detalhe importante, em algumas regras de transição da Emenda Constitucional 103, ele ainda é possível de ser aplicado. Então, o fator previdenciário não morreu. Ele está por aí, ele pode excepcionalmente ser utilizado, inclusive em benefício, se for o caso concreto, seja na situação dessa regra de transição ou seja na situação de um direito adquirido em que envolva a aplicação dessa fórmula. Beleza? Então, o Supremo fixou a tese no seguinte sentido, no tema 1091. É constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.206 de 91, com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.876 de 99. Veja, pessoal, em nenhum momento ele fala que será aplicado só para aposentadoria comum ou só para aposentadoria especial, para professor, para outro tipo de segurado. O que o Supremo decidiu é que o fator previdenciário é condicional, a jurisprudência do Supremo já entendia dessa maneira e ela continua se aplicando a todos aqueles segurados do RGPS. Então, nas situações em que a lei prevê a aplicação dessa fórmula, ela será aplicada cortando o benefício ou não. Aí você pode me perguntar, professor, mas e aí? Né? Como que o professor, por exemplo, num caso concreto, às vezes se tiver algum professor me escutando, deve estar se perguntando, como é que eu fujo desse corte aí do fator previdenciário? Pessoal, é muito simples. O professor vai conseguir fugir desse corte se ele aguardar para se aposentar. Essa que é a ideia do fator previdenciário e é isso que o Supremo Tribunal Federal considerou válido, ou seja, compatível com a Constituição. Então, se não quiser a aplicação do fator previdenciário, ou pelo menos mitigar os efeitos, a solução é aguardar para se aposentar. Contribuir mais para o sistema, aguardar mais um pouco o requisito de idade e ir aumentando, para que aí sim você tenha uma compensação melhor no valor do seu benefício. Essa é a maneira de você, de alguma maneira, mitigar os efeitos ou fugir dos efeitos desse corte financeiro que advém com a aplicação do fator previdenciário. E por qual razão isso? Porque lembrando, o fator previdenciário ele tem como índices variáveis, né, como elementos variáveis, a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida não depende da sua, como se diz assim, do seu controle. Você não tem controle sobre isso. Isso depende do país, né? Para usar aqui um argumento estoico, né? Não vale a pena você perder tempo com aquilo que você não controla. Então, a expectativa de sobrevida é apurada pelo IBGE e depende do país. Mas veja que a idade e o tempo de contribuição, eles estão dentro de um guarda-chuva chamado conveniência pessoal. Você pode achar que aquele momento, aquele tanto serve. E a aposentadoria, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tem esse caráter de ser irrenunciável e irrevogável. Nesse contexto, o fator previdenciário, ele se manifesta na decisão ser postergada ou ela ser tomada imediatamente. Em outros termos, se você quiser ter menos corte no benefício do fator previdenciário, tem que seguir o que a lei prevê para que essa fórmula seja mais vantajosa. Ou seja, fazer ali a aplicação desse fator tempo ter um reflexo no seu benefício. Esse processo, assim como todos os outros que a gente vai ver durante o curso, foi julgado com repercussão geral reconhecida, não teve modulação dos efeitos da decisão e transitou em julgado em 27 de 6 de 2020. Ou seja, o Supremo bateu o martelo em cima dessa questão e definiu ser constitucional o fator previdenciário. Vamos fazer um breve resumo sobre as duas teses, então, como é que ficou? Tema 173. Os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Os estrangeiros residentes é que têm direito à assistência social. Agora, o tema 1091. É constitucional o fator previdenciário previsto no artigo 29, caput, incisos e parágrafos da Lei 8.206 de 91.
com a redação dada pelo artigo 2º da Lei 9876 de 99, que é exatamente o que a gente viu agora por último. O fator previdenciário, ele tem condicionalidade e deve ser aplicado a todos os segurados. Não há restrição, inclusive no caso dos professores. Pessoal, não é demais ressaltar o que eu já falei aqui agorinha. O fator previdenciário não só corta o benefício. E se tiver algum profissional me escutando aí, por exemplo, um advogado, isso é extremamente estratégico para utilização em planejamentos previdenciários. Quando se observa que o fator previdenciário ele pode, às vezes, mudar a situação do segurado em algum pouco tempo, isso é muito útil, isso pode aumentar sensivelmente a renda. Então, o que acontece? Qual que é a importância de você ter essa análise prévia? Muitas vezes, o segurado vai chegar com você com a resposta pronta. Às vezes, ele até já foi no INSS, já olhou uma simulação de cálculo, enfim. Ele já tem na cabeça dele mais ou menos quanto é que é. Mas ele não sabe que às vezes ele tem direito a mais de uma regra, ou ele tem a possibilidade de afastar o fator previdenciário se ele aguardar um pouquinho mais. Então, veja, o fator previdenciário ele pode ser afastado também com a complementação de soma de idade e tempo de contribuição, que é a regra de pontos 85 e 95, progressiva, hoje já está lá na frente, e que também foi mantida com a reforma da Previdência. Então, muitas vezes, o fator previdenciário ele pode ser utilizado de maneira estratégica. Em casos concretos de planejamento, eu já tive um atendimento com uma senhora no início da minha carreira, que eu fiz o planejamento dela e dava 1,42%, porque ela já tinha mais de 70 anos de idade, tinha acho que 72 na época, mais ou menos, e tinha contribuído muito para a Previdência, tinha lá já uns 40 anos de contribuição. Então, ela tinha sobrando esses requisitos. O que ela poderia fazer? Se aposentar com alguma regra que eventualmente não aplicasse o fator, mas eu falei para ela, é fundamental que o fator previdenciário esteja sendo aplicado no seu caso, porque na sua situação ele tem um aumento no tempo de contribuição que reflete no aumento da renda mensal inicial. A mesma coisa também, uma estratégia que pode ser utilizada para professores aí, por exemplo, é quando teve mudanças de regime. Então, por exemplo, imagine que o professor trabalhou um tempo num órgão público, depois saiu e foi para iniciativa privada. Ele pode pegar uma certidão de tempo de contribuição, retirar esse período do regime próprio de previdência social e inserir ele no regime geral de previdência social por meio da contagem recíproca, o que é autorizado constitucionalmente. Vale dizer, se inserir mais tempo de contribuição, a gente melhora um pouquinho essa fórmula e pode ser que ou ela altere a regra, como no caso da 85/95, ou ela traga um cálculo mais favorável. Então, aqui em arremate, eu queria frisar isso com vocês. O fator previdenciário, ele é uma fórmula que assusta, mas ele assusta principalmente quem vai às cegas na previdência. Quem vai com um pouco de estratégia é capaz mesmo de utilizar situações concretas como essa que eu falei, em que é possível você pedir para a pessoa aguardar um pouco ou confirmar que é melhor ela utilizar uma regra que aplique o fator previdenciário, para aí sim ela ter direito à aposentadoria e a um benefício maior, beleza? Então, vamos para um quiz para a gente conseguir aqui memorizar aquilo que a gente aprendeu? Então, a questão número 1. De acordo com o artigo 203 da Constituição Federal e a jurisprudência do STF, é incorreto afirmar que o BPC pode ser concedido a brasileiro nato, alternativa A. Alternativa B, o BPC pode ser concedido a brasileiro naturalizado. Alternativa C, o BPC não pode ser concedido a estrangeiro não residente no país. Ou alternativa D, o BPC não pode ser concedido a estrangeiro residente. Vamos lá então, é a alternativa D, a incorreta, porque as outras três estão corretas de acordo com o que a gente já viu na aula. Então, a alternativa correta é a D. Veja, a alternativa A fala em brasileiro nato. Pode ser concedido? Pode ser concedido. Brasileiro tem direito a BPC, tranquilo. O BPC pode ser concedido a brasileiro naturalizado? Sim, porque ele é brasileiro. Agora, ele não pode ser concedido a estrangeiro não residente, é exatamente o que o Supremo decidiu no tema 173. Quem não mora aqui não tem direito à assistência social. E, por fim, a alternativa D, que é a alternativa incorreta, ela fala que o BPC não pode ser concedido a estrangeiro residente no país. É o contrário do que o Supremo decidiu.
o Supremo decidiu que o estrangeiro residente no país, ele tem direito à assistência social e, por consequência, o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, a alternativa incorreta, que é o que pediu o enunciado, é a alternativa D. Questão número 2. Assinale a alternativa correta quanto ao fator previdenciário. Alternativa A. Não se aplica a aposentadorias concedidas após a Emenda Constitucional 103 de 2019. Alternativa B. Aplica-se a todos os segurados do RGPS. Alternativa C. Aplica-se a todos os segurados do RGPS, exceto mulheres. Alternativa D. Aplica-se a todos os segurados do RGPS, exceto professores. Alternativa correta é a alternativa B. Por que a alternativa B? A alternativa A está incorreta porque fala que não se aplica a aposentadorias concedidas após a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência. A gente viu na aula que, mesmo em algumas situações, por exemplo, de direito adquirido ou de regra de transição, é possível a utilização do fator previdenciário. A alternativa C está incorreta porque exclui do âmbito de aplicação do fator previdenciário as mulheres. Qual que é o peguinha dessa questão? É o fato que a gente sabe que tem um tempo reduzido de contribuição e de idade, então esses critérios eles são menores, são menos exigidos, então isso poderia, de certa forma, implicar na não aplicação. A mesma situação, o mesmo raciocínio para a alternativa D, que também está incorreta, porque exclui do âmbito de aplicação os professores, sendo que no caso concreto do tema 1091, o Supremo decidiu que inclusive se aplica a professores, sendo constitucional a compensação com o artigo 29, parágrafo 9º da Lei 8.213, na redação dada pela 9876 de 99, permite como a compensação ali de tempo de contribuição, beleza? Então vamos para a última alternativa. O fator previdenciário consiste em uma fórmula matemática que leva em consideração os seguintes elementos. Alternativa A, expectativa de sobrevida e tempo de contribuição. Alternativa B, idade e tempo de contribuição. Alternativa C, expectativa de sobrevida, idade e tempo de contribuição. Alternativa D, expectativa de vida e tempo de contribuição. A alternativa correta é a alternativa C. E por qual razão? As outras, pessoal, sem maiores delongas, elas estão incompletas. Então, se a gente for na alternativa A, ela está se esquecendo, por exemplo, que tem também a questão da idade. Ali fala em expectativa de sobrevida, que está correto, mas só fala depois em tempo de contribuição. Já a alternativa B, ela faz o contrário. Ela insere a idade e extrai ali do enunciado, né, da alternativa, a expectativa de sobrevida. E a alternativa D, além de incompleta, está falando de expectativa de vida. Então, não confundir. Expectativa de vida é uma coisa. Expectativa de vida ao nascer é o quanto que uma pessoa, em média, está vivendo. Agora, a expectativa de sobrevida é o quanto que uma pessoa vive se ela atingir determinada idade. Por exemplo, 60 anos. Quem bate 60 anos no Brasil vive mais quanto? É isso que o IBGE apura para fins de fator previdenciário. Então, não confundir expectativa de vida com sobrevida, como na alternativa D. Razão pela qual a alternativa C é a alternativa correta. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final dessa primeira aula. Espero que vocês tenham aprendido sobre esses dois assuntos que são relevantíssimos e que têm aplicação prática direta. Todo mundo pode ser, de certa forma, atingido, principalmente nessa situação do fator previdenciário, tá? E eu fico à disposição de continuar essa conversa se eventualmente ficar alguma dúvida. Então não deixe de me procurar nas redes sociais, só procurar S. Lucena Rosa no Instagram, meus contatos estão lá. Não deixe de enviar uma mensagem e acompanhar os conteúdos por lá também. Outra possibilidade de você revisitar esses conteúdos aqui com mais atenção é o TV Justiça Mais. Se você está me assistindo pela TV, veja que você pode ir para o YouTube e também para esse aplicativo TV Justiça Mais, que vai ter as aulas disponíveis lá e você pode olhar a qualquer momento. No mesmo sentido, se você estiver no YouTube, não deixe de recorrer ao aplicativo para conferir aí essas novidades que eu estou trazendo, essas informações que eu estou trazendo, sempre com essa possibilidade de estender para perguntas, tá bom? Então, eu aguardo vocês na segunda aula desse curso sobre jurisprudência previdenciária do Supremo Tribunal Federal. Até mais!
alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.